Olá, meu nome é Vanessa Nogueira, eu sou fundadora e CEO da Think Again, uma escola de educação executiva para líderes de empresas que estão em transformação. Eu também sou especialista em liderança transformacional e eu te ajudo a perder o medo de ser gerente. Esse é mais um Eu Faço Dar Certo, um quadro semanal que eu faço para falar um pouco sobre situações que são complicadas, que você como gerente vai ter que enfrentar ao longo da sua jornada, e eu falo um pouco sobre como fazer dar certo, né? Situações que não são fáceis de lidar. Hoje, no quadro, a gente vai falar sobre uma situação que não é realmente simples, que é quando você tem que ter conversas complicadas com o seu time. Então, conversas que te deixam desconfortáveis ou que geram desconforto na pessoa com quem você vai conversar. Nós tendemos a evitar, né, conversas difíceis, quando na verdade eu acredito que são nas conversas difíceis que moram as principais oportunidades de evolução, tanto do negócio quanto das pessoas. Então, eu acho que esse quadro tem muito a ajudar, porque coloca de forma bastante objetiva fundamentos de condução de uma conversa difícil para que ela dê certo, né? Que é o nosso objetivo aqui. Bom, a primeira coisa quando você vai ter uma conversa difícil, parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. É você identificar muito claramente qual é o problema sobre o qual você está querendo conversar. Normalmente, quando você vai ter uma conversa difícil, é porque você está identificando que alguma coisa não está funcionando bem, não é? Então, você não está entregando os resultados da forma como você gostaria, ou você está identificando algum tipo de problema de conduta, né, que você não gostaria, a forma que as pessoas estão conduzindo as atividades não é a forma como você acredita que seja melhor, enfim, você vê que tem alguma disfunção e aí você vai ter uma conversa difícil a respeito daquele tópico. Normalmente, os problemas, eles giram em torno de 3 tópicos principais. Um deles são causas externas, então às vezes teve alguma mudança de mercado, algum posicionamento da concorrência que afetou o negócio, ou uma possível aquisição ou fusão da empresa, ou algum tipo de mudança de diretoria. Então, são coisas que não estão diretamente ligadas ao seu time, né? Elas estão ligadas ao negócio ou a causas externas à própria empresa que fazem com que vocês estejam passando agora por uma situação difícil e que você precisa conversar sobre ela, né? Às vezes você vai ter corte de pessoas ou às vezes você vai ter corte de recursos para a área devido a essas causas. Às vezes você vai ter uma mudança de liderança dentro da organização que impacta muito porque é uma liderança muito admirada. Então são sempre conversas bastante difíceis quando está dentro desse tópico de causas externas ao seu time especificamente. Você também tem causas que são relacionadas às pessoas, né? Então, às vezes você está tendo um problema de conduta com uma pessoa específica do seu time ou com algumas pessoas do seu time. Então, está acontecendo alguma coisa ali que está disfuncional porque há condutas não desejadas ou condutas que você considera que não estão de acordo com o alinhamento de valores da organização. Também é uma categoria de problemas, né? Que é diferente da primeira e por isso impacta a forma como você vai ter essa conversa. Tem também um problema que pode estar relacionado à sua própria conduta como líder, né, como gerente dessa área. Então você pode estar tendo algum tipo de problema, né, ou alguma crítica à sua própria conduta, e isso está gerando algum tipo de problema, né, dentro da lógica ali da sua área, né, do seu time. Então, normalmente, as situações mais críticas vão estar dentro dessas 3 categorias, né? É claro que existem muito mais categorias do que essas, mas se você fizer um exercício de procurar a causa real daquele problema, tenho bastante confiança de que a grande maioria dos problemas que você vai encontrar podem ser encaixados em uma dessas 3 categorias. Então, dito isso, é muito importante que você entenda e qual é, então, exatamente o cerne daquele problema e para fazer isso, como eu falei no início do vídeo, parece trivial, mas nós estamos muito normalmente entregues ao negócio, né? A gente está normalmente com as nossas emoções muito envolvidas no negócio também, né? Aquele negócio, o nosso trabalho faz parte da nossa vida, né? Numa parte muito grande do nosso dia a dia, e isso acaba
entrando debaixo da nossa pele. Então, parece muito óbvio a gente pensar, deixa eu entender qual que é a causa do problema, mas quando a gente está emocionalmente envolvido, nem sempre essas causas estão tão claras assim. Pode ser que você esteja tão emocionalmente envolvido com aquele problema que você não esteja conseguindo ver com clareza. E por isso, tão importante esse primeiro exercício de você parar e pensar racionalmente, tentando separar a emoção nesse momento de análise, qual é o problema sobre o qual você quer falar com seu time ou com aquela pessoa do seu time objetivamente. Se você não tiver clareza e estiver muito emocionalmente envolvido, com muita raiva, ou com muito medo, ou muito incomodado ou incomodada com aquela situação, nesse momento, talvez seja importante você ter uma conversa com uma pessoa externa, que não está vivendo aquele problema tão intimamente como você está vivendo, para que essa pessoa te ajude a ter clareza do problema sobre o qual você quer conversar. Um olhar externo nesse momento é muito valioso, porque é uma visão isenta de alguém que não está emocionalmente envolvido e que vai poder te ajudar a enxergar as causas e te preparar melhor para uma conversa difícil. Porque, como eu falei, esse é o primeiro passo, né? Você ter clareza sobre qual é o problema que você quer conversar. E aí eu já explico por que é tão importante, né, esse primeiro passo. Porque a conversa, para ela ser produtiva, ela precisa ser sobre o problema e não sobre as pessoas. E isso muda toda a relação que você vai construir ao longo dessa conversa. E é isso que vai fazer com que a sua conversa seja produtiva. O que acontece muitas vezes é que a gente evita as conversas difíceis porque a gente acha que elas vão destruir a confiança do time na nossa liderança. Então a gente evita as conversas difíceis, né? A gente às vezes espera que aquilo ali se resolva de uma outra forma. Inconscientemente a gente um pouco terceiriza para o tempo, né? O tempo vai resolver, né? Só que isso não acontece, né? Normalmente as questões que são mais difíceis de serem resolvidas são as que demandam a maior presença e o olhar mais atento do gerente para que seja resolvido. Então, ao invés de evitar achando que aquela conversa você vai ter um risco muito grande de comprometer a confiança do seu time em você, você pode olhar para essa conversa sob um outro ponto de vista, como uma oportunidade de desenvolvimento da organização do seu time e seu próprio como gerente, porque moram nesses maiores problemas, as maiores, como eu falei no início, né, as maiores oportunidades de desenvolvimento, porque a conversa que é difícil é provavelmente aquela que precisa ser feita. Então, assim, normalmente as conversas mais fáceis, elas são conversas boas de ter, né? E elas são necessárias também, porque feedbacks positivos e conversas sobre as vitórias são sempre muito agradáveis e é necessário que a gente as tenha. Mas os grandes saltos e as grandes mudanças para melhor dentro das organizações acontecem com conversas difíceis. Então, se há uma conversa difícil que precisa ser feita, há provavelmente uma grande oportunidade de evolução. Então, são aquelas que são as mais necessárias, né? Se ela é difícil, é provavelmente aquela que você precisa fazer, com mais urgência, né? Por isso eu acho esse vídeo tão importante, porque a gente tende a evitar essas conversas quando são elas, na verdade, as mais importantes ao longo do desenvolvimento nosso como profissional e também do negócio onde a gente está inserido e também do time, né? E aí, como que a gente pode tornar, então, essa conversa produtiva? Como que a gente faz para perder o medo de ter essa conversa, né? E esse receio de que você vai destruir confiança e tornar essa conversa uma oportunidade de construção de confiança? Quando você torna as conversas sobre o problema, né? E não sobre as pessoas. Como que você pode fazer isso? Se você sabe exatamente qual é o problema, e por isso a importância, né, de você ter claramente qual é o problema sobre o qual você quer conversar, você vai propor um olhar conjunto para aquele problema, junto com a pessoa que você gerencia. E eu já falei sobre isso antes, né? Como que as conversas, elas podem ajudar a gente a construir confiança, né? Nesse caso específico que eu tô falando hoje, quando você se prepara para conduzir uma conversa difícil com o seu time, você tem clareza de como você vai começar essa conversa, porque você definiu qual é o problema sobre o qual você vai conversar, então esse preparo é muito importante para o início, mas você não
vai se preparar para o final dessa conversa. Então, você não sabe o que vai acontecer nessa conversa. Eu não acredito que nenhum tipo de interação humana produtiva aconteça com script, né? Porque a interação humana que é produtiva, ela precisa de uma troca, né, para ser produtiva. Eu preciso ouvir e pensar junto. Então, não faz sentido você planejar a conversa inteira, todas as perguntas, né, que você quer fazer e quais respostas você espera ter para chegar numa conclusão. Se você entrar numa conversa difícil com um script e com a expectativa de como ela vai ser conduzida até o final e qual o resultado que você deseja, a probabilidade de você não conseguir construir confiança o suficiente, né, o tanto que você poderia dessa conversa é muito alta. Então, o que eu te sugiro? Entre nessa conversa com um planejamento de como ela deve começar. E ela deve começar com o problema. E o problema precisa estar claro e bem definido. E se você, como eu falei, não tiver clareza desse problema, estiver muito emocionalmente envolvido, peça ajuda de alguém que não esteja tão envolvido para que você esteja com essa clareza quando você começar a conversa. Ok, tem clareza do problema? Ótimo, ponha o problema na mesa. Traga o problema, ponha o problema na mesa e faça com que a conversa seja sobre ele. E convide a pessoa a discutir aquele problema com você. Entenda o que ela pensa a respeito daquele problema, né? Saiba como que ela enxerga o problema e como que aquilo a faz sentir. Então, se você está falando sobre um problema, por exemplo, né, entrou um concorrente no mercado que agora mudou toda a nossa lógica de negócio e a gente vai precisar mudar, né? Vai precisar mudar a nossa estrutura e às vezes isso vai impactar as atividades do dia a dia daquela pessoa com quem você está conversando. É natural que ela se sinta incomodada. Deixe que essa pessoa expresse o incômodo. Deixe que ela te diga como ela se sente, né? Então, pergunte a ela como você se sente a respeito dessa mudança, né? Como que isso você acha que isso vai te impactar? Porque a gente vai precisar fazer alguns tipos de mudança aqui que a gente entende que são saudáveis, a gente ainda não tem certeza de quais mudanças são essas. E eu gostaria de te ouvir. Eu gostaria de saber como que você acha que essas mudanças precisam ser feitas ou podem ser feitas para atingir esse objetivo que a gente tem agora de vender mais frente à existência de um novo concorrente. O que você acha que a gente pode fazer? Né? Então, ao invés de informar a pessoa sobre algo que vai impactar muito a vida dela e que possivelmente pode incomodá-la, coloque o problema na mesa, que é, nesse exemplo que eu estou dando, o surgimento de um concorrente que vai mudar a lógica do nosso negócio, e peça que ela olhe para o problema junto com você, né? Peça que essa pessoa entenda, junto com você, o que pode ser feito, inclusive com relação às atividades dela própria, para que vocês atinjam juntos o objetivo que agora está sendo posto, né, pelo mercado e que está impondo mudanças à empresa. Isso vai fazer com que você conheça mais essa pessoa e que você construa com ela uma aliança em direção ao sucesso, né? Então, se ela estiver interessada em ter sucesso e ela quiser fazer parte dessa jornada junto com você, ela vai te ajudar a propor formas novas e vocês juntos vão evoluir para um lugar de mudança que seja virtuosa, né? E que valorize as competências de vocês, né? Juntos, pensando nessa solução. Identificou o problema, colocou o problema na mesa, convida a pessoa a olhar para esse problema junto com você e construir a solução junto com você. E aí você vai ver que no final dessa conversa, muitas coisas que você não sabia e provavelmente coisas que você não tinha pensado ainda vão emergir, né? E vão servir para você ter a conversa com a próxima pessoa que você vai conversar do seu time. E a próxima conversa provavelmente vai te dar mais ideias e a sua terceira conversa vai ser diferente e ainda melhor, porque você vai amadurecendo na medida que você escuta e entende como que está sendo o comportamento das pessoas na medida que você informa alguma coisa que é difícil de ser informada, né? Ou que você conversa sobre alguma coisa que é difícil de ser conversada sobre, né? Então, como que seria uma forma de fazer que é muito ruim? Você abrir uma conversa acusando essa pessoa. Então, você abrir uma conversa dizendo: você não está indo bem, nós vamos precisar fazer mudanças, eu não gosto da forma como você está conduzindo as mudanças que a gente está fazendo na organização, eu acho que você precisa mudar.
Esse é o jeito errado, é o jeito que você não deve conduzir nenhum tipo de conversa de construção de confiança. Ao contrário disso, você pode fazer, nós temos um problema de performance, porque a gente está implementando mudanças e nós não estamos tendo os resultados que a gente está esperando. Esse mês a gente deveria ter entregue tanto de resultado e a gente está tanto abaixo desse resultado. E eu, sinceramente, preciso entender o que está acontecendo. Como que você está vendo isso dentro da organização? O que você enxerga isso como um problema? Você tem acesso a esses números? Faz sentido para você isso que eu estou te falando? Percebe? É completamente diferente. Pode ser que na hora que você colocar o problema dessa forma, a pessoa você descobre que a pessoa nem tinha consciência do problema da forma como você achava que ela tinha. Ela pode falar só, eu não tinha consciência de que a gente estava tão mal, né, com resultados tão ruins, porque eu tô aqui muito focada no meu dia a dia e eu acabo não tendo consciência de como que isso está impactando o negócio. Sabe? E aí, na hora que a pessoa te fala isso, ela se abre, né, para que você possa explicar para ela qual é o seu ponto de vista a respeito daquele problema específico e como que você está vendo. E nesse momento da conversa, vocês vão fazer um alinhamento de visões, para que a partir dali vocês sigam para o próximo tópico. E aí a conversa vai fluindo de uma forma muito mais leve. Claro, não tem jeito de uma conversa muito difícil ser muito leve, né? É por isso que ela é difícil. Ela vai te deixar desconfortável, ela vai te deixar a pessoa com quem você está conversando desconfortável também. O segredo é como lidar com esse desconforto, né? O desconforto, ele faz parte de conversas difíceis. Não adianta também a gente só querer ter conversas fáceis ao longo da nossa jornada profissional, isso não vai acontecer. Mas, em conversas difíceis, onde o desconforto está presente, há formas de tornar essa conversa produtiva, né? Ainda mais produtiva, um pouco menos pesada, né? Eu diria, do que ela normalmente é, né? Então, na medida que você coloca o problema, que você escuta se a pessoa realmente tinha uma visão daquele problema, né, como a que você tem. Se ela tiver a visão como a que você tem, ótimo, vocês vão seguir conversando sobre o problema. Se ela não tiver a visão daquele problema como a que você tem, você vai dizer para ela qual é a sua visão, até que ela esteja na mesma página que você, para que vocês sigam a partir daí, discutindo o problema sob uma mesma perspectiva. A maior parte das conversas que dão errado, nas conversas difíceis que dão errado, elas começam com uma acusação, elas não se preocupam em alinhar visões e elas terminam em conflito porque vocês provavelmente vão estar discutindo uma mesma coisa, olhando sobre pontos de vistas muito diferentes e vocês não vão conseguir chegar num acordo de qual vai ser a solução porque cada um de vocês está com uma percepção diferente sobre aquele problema. Então é muito importante que na hora que você está com a pessoa conversando, você garanta que o seu olhar e o olhar da pessoa seja o mesmo para aquele problema, né? Que vocês estejam conseguindo enxergar a mesma coisa, para sim dar sugestões diferentes e complementares para chegarem numa solução, né? Então não significa que a solução vai ser a mesma e que você vai olhar para aquele problema e vai pensar na mesma solução e vai desejar que a pessoa pense na mesma solução que você, né? Porque não é isso que a gente deseja construir com a pessoa uma solução. Então eu só preciso garantir que ela está entendendo o problema como eu entendo o problema. Então que ela saiba qual é o problema e que a gente esteja falando do mesmo problema, né? E que a gente esteja conversando sobre a mesma coisa, né? Que os nossos olhares estejam alinhados, para então as soluções que a gente vai pensar, para que as soluções sejam realmente produtivas. Bom, então é isso, né? Um resumo do que a gente precisa fazer para conduzir conversas difíceis dentro da organização. Tenha clareza de qual é o problema sobre o qual você vai conversar. Se você estiver emocionalmente envolvido demais, peça ajuda externa para que você tenha clareza sobre o problema antes de entrar numa conversa difícil com alguém sobre este problema. Tem clareza do problema? Ok, você fez o seu para casa, né? O seu planejamento inicial para entrar numa conversa difícil. Script não é bem-vindo.
Você não sabe o que vai acontecer ao longo dessa conversa e você não sabe qual vai ser o final dessa conversa. Não entre em uma conversa difícil com um script de perguntas e respostas já sabendo o que você deseja para o final. Entre sabendo o que você deseja para o início dessa conversa e construa a solução com a pessoa, ouvindo muito atentamente ao que ela tem a dizer e como ela se sente quando ela conversa sobre esse problema. Na hora que você colocar o problema na mesa, escute e alinhe visões. Tenha certeza que a pessoa com quem você está conversando enxerga o mesmo problema que você enxerga dentro da organização e garanta que essa conversa está sendo feita sobre o mesmo problema. Pode ser que você coloque um problema que a pessoa nunca tinha visto que existia. E se você não fizer esse checkpoint no início da conversa, vocês vão ficar lá 1 hora, 2 horas conversando sobre um problema que nem está claro para a pessoa com quem você está conversando, e não tem jeito disso acabar bem. Muito bem, é isso por hoje. Tenho certeza que este Eu Faço Dar Certo será útil quando você tiver que enfrentar uma conversa difícil ao longo da sua gestão. Aplique e venha aqui me contar o que você achou. Até a próxima. Tchau, tchau.